Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Em nosso último encontro, nós estávamos compartilhando a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós compartilhamos do verso 1 até o verso 14, quando o Senhor, através do apóstolo Paulo, ministrando a palavra aos nossos corações, ele fala sobre as bênçãos espirituais de tudo que nós já recebemos. Muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor com orações mercadológicas, Nós estamos apenas pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Abençoa isso aqui, Senhor, que é um plano meu. Faz isso para mim, Senhor. E muitas vezes essa relação ela é invertida, porque nós nos tornamos o Senhor e Deus se torna o nosso servo. Mas Paulo ele vai trazer aqui realmente a posição. Ele nos fala lá no capítulo 1, verso 3, que nós já fomos abençoados. Tudo que nós precisávamos receber para viver a nossa vida, nós recebemos antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, quando Ele já nos escolheu em amor, por causa da sua livre vontade. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, Ele não foi pressionado por ninguém, mas Ele, na eternidade, já nos escolhia, já nos separava, para que fôssemos santos e vivêssemos também sem culpa, em Cristo Jesus. Porque Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo aquilo que aflige o nosso corpo e a nossa alma estava sobre Jesus na cruz. Quando Ele se entrega por nós e ali Ele morre a nossa morte, para que nós possamos viver a vida que Ele deixou para nós. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o louvor a esse Deus que nos escolheu desde a eternidade. Ele vai falar sobre um louvor a Cristo que nos perdoou e nos redimiu, nos comprou com seu próprio sangue, para que pudéssemos ser reconciliados novamente com o Pai. E ele vai falar sobre o louvor ao Espírito Santo, com o qual nós fomos selados. O Espírito Santo que habita em mim e você é a garantia de que Cristo haverá de voltar para buscar a sua igreja. E dentro dessa volta de Jesus para buscar a igreja é o que nós estávamos conversando, sobre o Israel de Deus, lá em Ezequiel no capítulo 16, que ele vai mostrar como Israel de Deus agia como uma prostituta, se prostituindo com vários deuses, de forma até pior, porque eles pagavam para os outros deuses aquilo que eles recebiam de bênçãos e dons de Deus, eles ofertavam a outros deuses, aos amantes, como Deus coloca. Então eles eram piores do que uma prostituta. E a noiva de Cristo, nos dias atuais, como que essa noiva tem vivido? Será que é uma noiva que só pede? Me dá isso, me dá aquilo outro. Será que é uma noiva que está desnutrida porque não se alimenta da palavra de Deus? Será que é uma noiva que está suja? Você já imaginou uma noiva chegando no altar suja, imunda, manca, com muletas, com cadeiras de rodas? Não que uma noiva não possa também fazer isso, irmão? Chegar numa cadeira de rodas ou numa muleta, a pessoa pode se casar, mas quando eu falo da noiva de Cristo, a noiva de Cristo ela tem que buscar a perfeição. Ela tem que buscar, não que ela vá ser perfeita, porque a noiva só vai ser perfeita quando ela estiver plenamente com o noivo. Então Cristo fala dessa questão, dessa volta, essa volta do Cristo para buscar a noiva. Será que se Cristo voltasse hoje, será que Ele encontraria fé no mundo? Será que haveria fé o suficiente para que fôssemos levados com Cristo? Será que se Ele voltasse agora, nós estaríamos com Ele na eternidade ou seríamos condenados ao fogo eterno, ao fogo que não se extingue, ao fogo pela eternidade? Qual é a condição na qual nos encontramos hoje?
Será que Cristo daria um bom testemunho de nós? Assim como Deus deu um bom testemunho de Jó? Quando ele olha e diz: olha, Jó, meu servo bom e fiel que se desvia do mal? Ou será que ele olharia e falaria o que sobre nós, né? É melhor eu nem falar. É melhor eu nem falar. E por quê? Por que talvez Jesus voltaria e não teria um bom testemunho a nosso respeito? Porque nós continuamos vivendo de uma forma desleixada o cristianismo. Você recebe um presente de Deus chamado vida. Mas aí esse presente nós cuidamos de qualquer jeito. Sabe aquele tipo de coisa que parece que não tem valor? É a forma muitas vezes como nós cuidamos da vida que nós recebemos em Cristo. E eu quero ler com vocês a partir do verso 15. E depois a gente vai refletir um pouco mais sobre essa questão. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que creem. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas e em toda parte. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã, dando continuidade, àquilo que nós já começamos a enxergar na semana passada, sobre as bênçãos que nós já recebemos, sobre o propósito de sermos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Mas e por que nós não vivemos louvando e glorificando o nome de Deus muitas vezes? Porque muitas vezes o povo de Deus é ignorante quanto a quem Deus é, ao que Ele faz, ao que Ele já nos deu. E aí vivemos uma vida cristã medíocre, uma vida cristã que não condiz com o Deus a quem nós servimos. O interessante quando eu observo esse texto aqui é o testemunho da igreja de Éfeso. O Paulo fala que é uma igreja que dava testemunho dia após dia da sua fé no Senhor Jesus. Olha, quando eu ouço as pessoas falando da fé que vocês têm em Jesus e da prática cristã de exercer o amor uns para com os outros, isso enche o meu coração de alegria e me leva a orar transbordando de gratidão diante de Deus. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Quando uma igreja vive a fé realmente em Cristo, é uma igreja que pratica o amor nos relacionamentos, não só dentro da igreja, mas também fora.
Pratica o amor no casamento, na relação com os filhos, na relação com os amigos, com os colegas de escola, de trabalho. Pratica esse amor aonde quer que ele esteja. Está pegando um ônibus, uma pessoa senta ao lado. O fato de você desligar o seu celular e tentar criar um vínculo, uma conversa com aquela pessoa é uma expressão de cuidado, de amor de Deus, que essa pessoa pode sentir. O fato, como eu já falei há uns domingos atrás, você está numa fila, você vai ter que esperar nessa fila 1 hora até você ser atendido. Tem gente na sua frente, tem gente atrás de você. E muitas vezes nós abrimos o celular e começamos a ver as nossas redes sociais. Bendito seja o nome do Senhor, porque nessa semana teve filhos que descobriram que os pais ainda estavam vivos. Bendito seja o nome do Senhor, que pais descobriram que tinham filhos ainda. Porque nós passamos mais ou menos 6 horas sem redes sociais. Não foi? Deu um problema lá no WhatsApp, Facebook, companhia limitada. Aí teve até a brincadeira de que o dono do Facebook tropeçou num fio lá, né? A gente sabe que não foi isso, mas foi uma brincadeira que foi válida. E abriu um pequeno espaço na vida humana para que as relações pudessem ser despertadas novamente. Nós redescobrimos que o telefone também serve para ligar para alguém. Que não é só você abrir, mandar uma mensagem e ficar tomando conta da vida dos outros na rede social, mas você pode ligar para alguém. E tem gente do outro lado que atende. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas são uma bênção, elas também são uma maldição na vida do ser humano. Elas nos afastam e elas criam barreiras. Eu já não consigo mais olhar nos olhos do meu irmão, não consigo olhar nos olhos da pessoa. Por quê? Porque eu tenho WhatsApp, eu mando WhatsApp e beleza. Eu não preciso mais exercitar o olho no olho, a mão na mão, o abraço. Se simplesmente a outra pessoa estiver em desacordo comigo, eu disse A, ela não concorda, eu posso simplesmente ignorar ela. Eu posso bloquear ela da minha rede social, eu posso excluir ela da minha rede de amigos, entre aspas. Porque a amizade verdadeira ela é construída no relacionamento, no olho, nesse amor que Paulo está falando aqui, amados. É essa fé em Cristo que vai fazer com que nos aproximemos mais do Senhor, e à medida que nos aproximamos mais de Deus, também somos levados a nos aproximar mais das pessoas ao nosso redor. Não só de forma virtual, mas de forma presencial, de um olho no olho, no confronto, no acolhimento, que faz parte desse amor. Amor não é sentimento, amor é decisão que nós tomamos. A decisão que nós tomamos de amar o outro, independente de quem ele é, independente do que ele faz. Por quê? Porque uma vez alguém nos amou dessa forma, e esse alguém é chamado Jesus. Ele nos encontrou perdidos e nos conduziu a um caminho de vida e de reconciliação com o Pai. E nos comissionou, nos deu uma missão de levarmos também essa mensagem de reconciliação que nós recebemos quando estávamos perdidos, para que nós encontrássemos os nossos irmãos que estão perdidos neste mundo de trevas, num mundo que jaz no maligno. É esse testemunho de vida da igreja que faz com que a própria igreja se fortaleça na sua fé. Por isso é tão importante quando os irmãos testemunham do que Deus tem feito na sua vida. Quando esses irmãos testemunhavam, não só com palavras, mas também com a vida, isso impactava as pessoas ao redor, impactava os vizinhos, impactava o pessoal do trabalho, impactava a família. Pessoas que não tinham conhecimento de quem era Jesus. Mas eles viam algo diferente na vida dessas pessoas que agora eram conhecidas como a Igreja de Cristo. E esse testemunho de fé em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, essa vida de louvor e de glorificação à Trindade Santa, enchia o coração da própria igreja de fé.
A fé ia produzindo mais fé na vida da igreja. O amor ia produzindo mais amor na vida da igreja. À medida que essa igreja vivia com um testemunho de fé e na prática do amor nos relacionamentos, pessoas iam sendo acolhidas nesta igreja, iam sendo acrescentadas pelo Espírito Santo a esta igreja, que ia se fortalecendo, sendo edificada no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Esse é o testemunho de vida que Deus espera olhar para a sua igreja e encontrar. Uma igreja que tem fé no noivo, uma noiva que aguarda firmemente, sem se desviar dos caminhos, a volta do noivo. Uma igreja que vive na prática do amor, do acolhimento, uma igreja que tem prazer em ajudar o outro, uma igreja que cresce e se fortalece na prática que nós recebemos do próprio Deus. E à medida que a igreja vive dessa forma, com uma fé sendo fortalecida e com um amor sendo praticado, isso enche o coração de cada um de nós de gratidão diante de Deus. Porque nós sabemos de onde nós fomos tirados. Porque nós sabemos onde nós estávamos e quando nós fomos encontrados por Cristo. Perdidos, largados. Conforme Ezequiel, capítulo 16, ele fala que estávamos como uma criança recém-nascida que foi abandonada em uma poça de lama, de sujeira e sangue. E ninguém se preocupou nem mesmo em cortar o nosso cordão umbilical. E foi assim que Deus nos encontrou. Perdidos, abandonados, sujos, entregues à morte. E o Senhor nos acolhe, nos limpa, nos veste, nos ama. Coloca em nós fé, amor, esperança. E isso transborda no nosso coração e nos leva à intimidade da oração. Porque esse texto que nós lemos é uma oração do apóstolo Paulo, que ele diz que a fé no Senhor Jesus, que era encontrado na vida daquela igreja, e a prática do amor deles, fazia com que o coração do Paulo transbordasse de gratidão ao Senhor, porque Paulo havia sido pastor daquela igreja. Há 5 anos atrás, quando ele escreveu essa carta, ele fundou a igreja de Éfeso, pastoreou essa igreja por 2 anos e foi fundar outras igrejas. E já fazia 5 anos que Paulo não tinha notícias, não tinha relação com a igreja de Éfeso quando ele escreve essa carta. Então ele escreve essa carta, transbordando de alegria e gratidão no Senhor, por ver que a igreja do Senhor estava vivendo de acordo com aquilo que Paulo havia instruído, ensinado, que foi aquilo que ele havia recebido do Cristo, a viver uma vida de fé, testemunho de fé, testemunho de prática do amor. Nós, como igreja, nós precisamos mais, irmãos, falar, abrir os nossos lábios para testemunhar do que Deus tem feito em nossa vida e através da nossa vida. Porque o seu testemunho fortalece a igreja, irmãos. Não é apenas a ministração da palavra que fortalece a igreja, não são apenas os louvores, mas é o testemunho de vida de cada um de nós. Quando nós chegamos aqui à frente e compartilhamos com os irmãos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, os irmãos se sentem fortalecidos. A fé dos irmãos aumenta. O amor dos irmãos aumenta. A gratidão desses irmãos aumenta e transborda. E isso nos fortalece para sair e viver ainda mais esse testemunho cristão. Então Paulo, quando ele ouve isso, o testemunho dos de fora sobre aqueles que estão dentro da igreja, ele se coloca de joelhos em oração ao Senhor. E o coração dele vai transbordando de alegria. E aí o que ele faz? Ele começa a orar ao Senhor. E o conteúdo da oração do apóstolo Paulo não é um conteúdo das orações que nós temos nos dias atuais. Se nós compararmos a oração do Paulo com as nossas orações, aí eu sou obrigado a dizer assim, Senhor, perdoa, porque não sabemos como orar. O Paulo já disse isso sobre ele. E se ele, o apóstolo Paulo, não sabia como orar,
imagina imagina você, imagina nós, que vivemos um mundo extremamente consumista, onde as nossas orações são orações materialistas muitas vezes, egoístas, que são para nós. Dificilmente se você parar, irmão, para ler as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que raramente ele pede alguma coisa para ele. Nós temos aí, lá em Romanos, quando ele pede para tirar o espinho da carne, né, é uma oração que eu me lembro que ele pediu algo para ele. Senhor, para ele tirar aquele espinho na carne, Deus falou assim, minha graça te basta, deixa aí. E lá em Colossenses, no capítulo 4, quando ele pede para os irmãos de Colossos orar para que ele não se enfraquecesse, para que a mensagem dele, mesmo preso, continuasse a alcançar outras pessoas, para que ele fosse fortalecido no Senhor, para que o Senhor abrisse mais oportunidades para ele pregar a palavra. São as duas orações assim rápidas que eu me lembro que ele pediu alguma coisa para ele. E que na realidade uma real para ele, que era o espinho na carne, que aquilo estava incomodando. Mas o Senhor falou que aquilo era para que ele não se orgulhasse, para que ele pudesse se esvaziar, para que pudesse ser cheio do Espírito Santo. E a outra era para que Deus abrisse mais oportunidades para ele pregar o Evangelho, porque até preso ele estava pregando. Então, quando ele ora aqui, irmãos, a oração, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo, no verso 17, ele pede por sabedoria espiritual e entendimento. Sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento, porque ele pede sabedoria espiritual e entendimento, né, para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Esse entendimento, em algumas traduções, vem como revelação, não como entendimento. E eu acho que a melhor palavra mesmo seria revelação. Quando ele pede sabedoria espiritual, o que ele está pedindo? Ele está pedindo discernimento, irmãos. Discernimento que é necessário para que vivamos os dias atuais. Eu preciso discernir o tempo em que eu estou vivendo. Eu preciso discernir a circunstância na qual eu estou envolvido. Eu preciso discernir o que é a família aos olhos de Deus. Eu preciso discernir o que é uma autoridade que vive e serve a Deus de uma que vive e não serve a Deus. Eu preciso discernir o que é ser um bom marido, o que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom filho, o que é ser um bom empregado, o que é ser um bom estudante, um bom servo no reino. Eu preciso discernir essas coisas. E a mente natural, ela não discerne as coisas espirituais. Uma mente natural, uma mente carnal não tem como alcançar a revelação que nos é dada pela mente espiritual, pela mente de Cristo. Por isso a oração do apóstolo Paulo é para que esta igreja busque cada vez mais sabedoria do alto, para conduzir os seus relacionamentos, para fortalecer as suas relações, sabedoria do alto para fortalecer a sua fé no Cristo amado, para que eles possam ter revelações do Senhor. E aí não são revelações novas, mas a revelação desta palavra, para que o Senhor lhes dê a revelação daquilo que o Senhor já tinha como propósito da vida deles, para que eles tivessem uma revelação de como viver glorificando e louvando o nome do Senhor com as suas próprias vidas. Para que eles precisariam de sabedoria? O que é a sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento, irmãos. A sabedoria é a forma como nós usamos o conhecimento que nós temos. Sabedoria é você olhar o mundo através dos olhos de Deus. Sabedoria é você olhar o seu irmão através dos olhos de Cristo. Ele errou comigo, ele falhou comigo, ele mentiu para mim, ele falou mal de mim. Olha para ele com os olhos de Jesus. Porque foi assim que Jesus olhou para você, com amor, com graça, com perdão, com misericórdia. E Ele quer que você olhe o seu irmão, o seu próximo, com o mesmo olhar.
Porque se nós olharmos o nosso próximo com a mente natural ou com uma mente carnal, o nosso desejo é de lançar o irmão na parede, de pisar no pescoço dele. Mas em Cristo, com sabedoria do alto, nós aprendemos a amar aquele que pensa diferente de nós. Nós aprendemos a acolher aquele que diverge em pensamentos conosco. Nós aprendemos a conviver, porque viver já é difícil, e conviver é mais ainda. Porque você tem que aprender a conviver, tanto com aquele que pensa igual a você, como com aquele que pensa diferente de você. Essa é a arte de conviver, e para conviver nós precisamos de sabedoria do alto, da revelação do amor, da graça e do perdão de Deus que Ele teve por nós, para que nós possamos exercitar nesse compartilhamento de amor com o nosso irmão. E essa sabedoria espiritual e essa revelação, que é pedido por Paulo, ela tem o objetivo de alcançarmos um maior conhecimento de Deus. Mas não é simplesmente um conhecimento racional ou emocional de Deus, mas é um conhecimento pessoal, de relacionamento com Deus. Eu preciso disso para que eu possa conhecer pessoalmente a Deus. Para que esse Deus, que tantas pessoas falam no mundo, né, que eu possa conhecer e falar, esse é o meu Deus. O meu Deus que me escolheu antes da fundação do mundo. O meu Deus que me separou para ser santo e viver uma vida sem culpa, sem peso, sem cargas para serem carregadas. É o meu Deus a quem enviou o Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar. E me deu vida, e vida em abundância. É o meu Deus, esse meu Deus que enviou o Espírito Santo como um selo, como uma expressão do seu amor e uma garantia de que Ele vai voltar para me buscar, para viver a eternidade com Ele. É esse Deus que eu preciso conhecer. E esse Deus precisa ser conhecido pessoalmente. O meu conhecimento de Deus é diferente do seu. Cada pessoa vai ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus vai se revelar a cada um de uma forma diferente, para que na diversidade do corpo nós possamos formar um só corpo, onde Cristo seja o cabeça. Esse encontro que precisa ser pessoal é um encontro que vai nos trazer salvação, irmãos. O encontro pessoal com Jesus é o encontro que traz salvação ao perdido. Mas não é um encontro que vai acontecer uma única vez. É um encontro que precisa acontecer diariamente. Esse primeiro encontro é o primeiro encontro que nos salva. Mas o encontro diário com Ele, essa relação diária com Jesus, vai produzir em nós santidade. E à medida que nós tivemos um encontro pessoal, transformador, salvador com Jesus, e nos encontramos diariamente com Ele, nós vamos sendo santificados, até que Ele volte. E aí quando Ele voltar, nós seremos plenamente conhecidos. E conheceremos o Senhor plenamente, porque haveremos de ter um corpo glorificado para a eternidade com o Senhor. Esse é o tipo de conhecimento que Paulo está trazendo para nós aqui, que nós como igreja precisamos buscar. Um encontro pessoal, um encontro diário, e esse encontro perfeito, que vai ser o encontro da glorificação, quando Jesus voltar ou quando nós estivermos com Ele. E aí nós teremos a eternidade com Ele. E aí não tem mais a presença do pecado para nos atrapalhar. Não tem mais espinho na carne. Paulo já não tem mais espinho na carne, irmãos. Paulo já não tem mais esse espinho na carne. Porque este apóstolo agora ele está com o Senhor. E esse é o anseio deste apóstolo para mim e para você, para a igreja do Senhor, que estejamos eternamente com o Pai. Mas a oração do Paulo não é só
pela mente, aonde tenhamos sabedoria espiritual e revelações da palavra para que possamos conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele não é algo apenas racional, mas ele é também emocional. Quando nós somos encontrados por Jesus, nós somos convidados a uma conversão de mente e de coração, para que o nosso corpo sirva como habitação do Espírito Santo. Então a oração do Paulo, ele ora pela mente, mas ele também ora pelo coração, para que o nosso coração seja iluminado a fim de que nós possamos compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou. Ou seja, é necessário que haja a iluminação do nosso coração, para que possamos compreender o chamado de Deus para nós como igreja, como noiva, como corpo de Cristo. Cada um de nós tem um chamado, Deus derrama sobre nós dons, e nós precisamos exercitar este dom. E aí você fala, mas eu não sei qual é o meu dom, porque você precisa ter o coração iluminado. O Jonathan Edwards, ele dizia assim, que é necessário que a igreja tenha uma mente iluminada e um coração em chamas. Porque não dá para a gente falar de Cristo somente racionalmente e nem somente emocionalmente. Nós precisamos falar em completude. Quando existe um encontro da mente e do coração, isso é chamado de fervor, isso é chamado de avivamento. Quando a mensagem fala à minha mente e ele traz iluminação, ele traz sabedoria espiritual, ele me traz revelações da palavra de Deus, e essa palavra desce ao meu coração, que é o lugar das fontes de vida que a palavra me fala, e nesse coração eu tenho um encontro com o Senhor, aonde esse coração ele funciona como uma fornalha. Toda a impureza passa pelo fogo da fornalha de Cristo, incendeia a minha vida, porque existe um encontro entre a mente e o coração, e a partir disso se torna uma prática de vida. Eu vou exercer este encontro transformador que acontece dentro de mim nas minhas relações, no exercício do amor ao próximo e em um testemunho de fé em Cristo Jesus. Esse encontro com Deus, irmãos, ele tem que tocar sua mente e o seu coração. Senão não adianta. Se tocar somente o seu coração, você vai ser aquele tipo de pessoa que você não entende bolhufas do que a palavra fala. Mas você chora. Você cai no chão. Se esperneia. Só que você levanta e fica pior do que quando você caiu. Se essa palavra alcança apenas a sua mente, você se torna um teórico de Deus. Você fala de um Deus com quem você nunca se encontrou. Você lê a mensagem e ela não toca seu coração. Parece que está desligado. A mente, o pescoço, né? Do pescoço para cima está desligado, do pescoço para lá. Cortou. Foi decepado. Aí para um fala só na mente, para outro fala só no coração. Desequilíbrio de vida. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ainda não está ligado mente e coração. Isso leva à ansiedade. Uma pessoa extremamente pessimista é uma pessoa desequilibrada, não está ligado mente e coração. Extremamente otimista também é uma pessoa desequilibrada. Nós precisamos ser realistas, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa sabedoria, esse discernimento espiritual, essas revelações da palavra, que nós encontramos na própria palavra, nos momentos de oração, nos momentos de comunhão. E à medida que essas coisas vão acontecendo dentro de nós vamos sofrendo uma metamorfose. Você já viu a transformação do Hulk?
Ele se transforma porque ele vive com raiva. Mas lá no Vingadores tem uma parte lá que o pessoal fala: a gente precisa do Hulk agora. Você precisa ficar com raiva. Aí ele dá uma viradinha e fala assim: eu estou sempre com raiva. Aí ele vira e vira o Hulk, né? Ele está virado, está como o Bruce Banner lá, né? O David Banner, sei lá o nome dele agora. O povo muda tudo. E aí quando ele vira, ele já vai virando o Hulk, porque ele aprendeu a controlar a raiva. Nós precisamos aprender a controlar a mente e o coração, para que não haja desequilíbrio. Como é que a gente faz isso, pastor? João 14, Jesus fala assim: não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Ué, mas como é que eu faço isso? Não se perturbe o seu coração, emoções. Creia em Deus. Aí você fala: mas para crer eu preciso conhecer, não é? E é um conhecimento que não é só racional, mas é também emocional. Eu preciso conhecê-lo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, para que eu realmente me torne uma pessoa equilibrada no reino, uma pessoa equilibrada nas minhas relações, uma pessoa que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem um fruto que vai crescendo dentro dela, chamado domínio próprio. É esse fruto que faz com que haja o equilíbrio em nós. Não é só esse equilíbrio que vai, não é só esse domínio próprio que vai trazer equilíbrio, mas é todo um conjunto que nós vemos lá em Gálatas 5:22. Isso vai paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio, paciência. Tudo isso faz parte de um cristão que está vivendo uma vida equilibrada e um relacionamento sério, verdadeiro com Jesus, e que está vivendo uma vida de prática de fé, testemunho e prática do amor para com os outros, e que nos momentos de oração o coração transborda em gratidão a Deus por saber quem nós éramos e saber que nós ainda não somos quem Deus espera que nós sejamos, mas nós também já não somos quem éramos, e que daqui para frente existe ainda transformações que Deus vai fazer em nós e através de nós. Mas como é que isso acontece? O Paulo também fala, porque o que nos leva a viver uma vida cristã medíocre é não ter o conhecimento de quem Deus é e do que Ele faz. Então Paulo também ora para que possamos entender a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Porque esse poder transformador, irmãos, às vezes você fala assim: poxa vida, eu vivo na igreja há tantos anos e eu ainda continuo sendo assim, e eu sei que eu não devo ser desse jeito. É porque ainda talvez ainda você não tenha crido completamente no poder de Deus, com a mente, com o coração. Isso acontece. Muitas pessoas estão hoje dentro das igrejas e ainda são pessoas, são cristãos que ainda têm muita raiva, né? Chega uma hora lá, acontece alguma coisa, eu estou com raiva, e já responde de forma grosseira, ou vive ansioso, ansiosa, desesperado pelas coisas. O crer em Cristo, irmãos, não é apenas no coração, mas é também na mente. Eu preciso conhecer. À medida que eu conheço mais ao Senhor, a minha fé aumenta. E à medida que a minha fé aumenta, eu quero conhecer mais ao Senhor. E o conhecimento me leva a aumentar a fé. E assim a gente vive nesse ciclo. Nós precisamos entrar nesse ciclo do Senhor. E à medida que a fé aumenta, o conhecimento aumenta, uma coisa leva a outra, e isso leva a uma vida de prática. Prática daquilo que a gente tem aprendido. Porque aqui, ele vai começar a falar, a partir do verso 20, sobre a questão do poder de Deus, né? Esse poder de Deus, ele funciona como uma dinamite, irmãos. Imagina que você tem um coração duro, um coração de pedra, um coração ansioso, um coração desesperado, um coração raivoso,
que o poder de Deus faz com você? Imagina que ele põe uma dinamite no seu coração. O que vai sobrar? Farelo. Nunca mais você vai conseguir remontar esse coração. Quando o poder de Deus adentrar o seu coração, ele vai explodir. Quando o poder de Deus adentrar a sua mente, ele vai explodir a sua mente. Para que você tenha a mente de Cristo. Para que ele te dê um novo coração disposto a aprender dele. Como é ter uma relação de obediência com o Pai? Como é viver uma prática de amor com o próximo? Como é viver uma vida neste mundo obedecendo ao Senhor? Esse mesmo poder, e ele fala do poder que ressuscitou Jesus, irmãos. Não é o que ele fala aqui, verso 20, desse poder que ressuscitou Jesus? É o mesmo poder que está em mim e em você. Porque o verdadeiro, a maior expressão de amor que nós temos na palavra sagrada é a morte de Jesus, é a entrega dele na cruz. Mas a maior expressão do poder de Deus é representada na ressurreição do Cristo. Porque Cristo morrer, eu e você também poderíamos ter morrido. Mas Cristo ressuscitar é só pelo poder de Deus. E é esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, que está agindo na minha e na sua vida, conforme ele diz no final do texto lá, que nós vimos, do verso 19, os que creem. Esse poder ele está agindo no coração e na mente dos que creem. Não dos que não creem, porque como eu já falei, uma mente natural e carnal, ela não compreende o poder de Deus. Ela não consegue discernir as coisas espirituais. Para uma mente natural e carnal, esse poder de Deus é um conto de fadas. É uma boa história para alguém dormir. E muitas pessoas estão dormindo com essa história. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão dormindo com essa história. Mas quando os céus se abrirem e as trombetas tocarem, Jesus voltar, elas vão despertar com o som da trombeta, e aí já vai ser tarde. Porque ele veio para buscar a noiva, os que creem, os que viveram uma vida realmente de testemunho de fé, de prática de amor, que se sacrificaram muitas vezes uns pelos outros, porque segundo o próprio Cristo não tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pela vida do seu irmão. É isso que ele está falando aqui, que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos age na minha e na sua vida. Agora fala para mim uma coisa, se esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos age na minha e na sua vida, por que quando a gente põe o joelho no chão em oração a gente fica lamuriando, reclamando e pedindo apenas coisas materiais? Por que a gente não olha para as orações do apóstolo Paulo? Que é uma oração que pede para que o Senhor abre mais oportunidades para a nossa igreja pregar o Evangelho. Senhor, o Senhor nos fortaleça no poder do Espírito Santo, para que a gente não desanime, mas para que a gente cada dia mais busque fé no Senhor, nos fortalecer na Tua Palavra, exercitar o amor, para que isso transborde no coração da igreja como gratidão, e que pessoas vejam a nossa vida e se sintam atraídas a este lugar. Porque a mensagem, o Evangelho, irmãos, é você anunciar as boas novas do reino de Deus. E à medida que você prega o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, as pessoas, o objetivo maior é que as pessoas sejam atraídas para a igreja, para se tornarem a igreja de Cristo. Porque quando esse poder que ressuscita Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que vai colocar esse mesmo Cristo num lugar de honra, sentado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, e não tem governo, não tem autoridade, poder ou liderança que esteja acima de Jesus. Tudo foi colocado debaixo dos pés de Cristo. E Cristo foi dado à igreja como cabeça da igreja. É o que eu falei, irmãos, um corpo, esse conhecimento de Cristo,
esse conhecimento de Deus, ele não pode ser apenas emocional de coração ou apenas racional de mente, ele precisa ser completo. Por isso Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Para que haja essa relação de intimidade, para que assim como a mensagem ela vem da mente, ela desça ao coração, ao corpo e faça com que esse corpo se movimente. Que esse corpo vá, que esse corpo trabalhe, que esse corpo viva, que esse corpo ame, que esse corpo transborde de gratidão. E ele vai falar isso depois lá na relação entre marido e mulher. Que o homem seja o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que você tem em cima na cabeça? Você tem ouvidos. Você tem olhos, você tem uma mente, você tem a boca, você tem o nariz, você tem tudo para poder direcionar, conduzir. O que você tem? Membros, coração, rins, tudo, todo o nosso interior. Quando existe uma ligação entre isso, existe a plenitude da manifestação do Espírito Santo em nós. Existe o poder de Deus atuando nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Cristo foi nos dado como cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo nós fazemos o que a cabeça orienta, o que a mente orienta. Sua mão não pode tomar decisão por si só. A mão chega, hoje eu não vou no encontro com o corpo de Cristo, vou ficar fora hoje. Aí o pé fala, também não vou. O corpo não tem essa autonomia. A igreja não tem autonomia de viver o que ela quer viver. Ela tem que obedecer, ela tem que ser submissa ao Cristo. Uma igreja precisa ser dependente do que Cristo orienta. Uma igreja precisa ser dependente da palavra, da revelação da palavra que nos é dada pelo Espírito Santo. Uma igreja precisa ter relação, precisa ter intimidade com Deus. Uma igreja que não tem intimidade com Deus é uma igreja que não tem vida. É uma igreja morta. É uma igreja que não tem brilho próprio. Porque ela já não tem o brilho que a igreja tem, vem do Senhor, vem do poder do Espírito. Nós, como igreja, somos chamados a isso. Você já parou para pensar, você como corpo de Cristo, cada vez que você falta a um momento de comunhão, a uma reunião dos santos, é uma noiva em que está faltando partes do corpo. Você já parou para pensar nisso? É uma forma simples que a gente ensina, por exemplo, às crianças. O corpo de Cristo, cada um de nós somos uma parte do corpo. Quando eu não venho ao encontro com o restante do corpo, aí nós prestamos um culto que não é completo ao Senhor. É um culto que não tem uma mão, não tem um pé, não tem um olho, não tem um dedo, não tem uma unha. E muitas vezes um culto que não tem um coração. Por isso que Paulo vai falar, olha, não deixem de congregar como tem sido costume de alguns. E nos dias atuais, infelizmente, essa é uma fala do apóstolo Paulo que é extremamente atual. Porque infelizmente hoje nós vivemos dias em que a reunião ela tem se tornado secundária na mente de muitas pessoas que se dizem cristãs. Vir à igreja não salva ninguém, irmãos. Mas quando você é a igreja, você não consegue ficar longe da comunhão dos santos, porque você sabe que você faz parte de um corpo. E quando o corpo se reúne, Deus manifesta vida. Deus abençoa, Deus fortalece, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta. Mas para isso eu preciso entender que eu sou parte do corpo de Cristo. Da mesma forma que quando você vive uma vida de pecado escondido, o corpo inteiro sofre. É como um câncer dentro do corpo que a gente não sabe que tem. Ele está ali, está fazendo mal, está crescendo,
está crescendo, está contaminando outros órgãos. Mas a gente não sabe que ele está ali. E a gente, Senhor, por que tal coisa não acontece? Por que existe essa inconstância? Por que não nos fortalecemos espiritualmente? Por que não agimos como corpo de Cristo? Por que parecemos muitas vezes um vale de ossos secos quando nos reunimos? Porque muitas vezes é uma igreja que está doente, vivendo em pecado. E por mais que uma parte da igreja busque a presença de Deus, a outra parte está morrendo e está contaminando, porque algo podre, ele contamina, até que ele seja extirpado ou que ele seja curado. E como é que você vai curar algo que não foi revelado? Por isso nós oramos para que o Senhor nos revele. Precisamos de discernimento espiritual e de revelação do alto, para compreender o que tem feito mal na nossa vida. O que tem feito mal em nossa igreja? O que tem nos impedido a comunhão e o crescimento sadio no reino de Deus? Que o Senhor possa nos revelar, para que isso possa ser curado, a fim de que, conforme diz o verso 23, a igreja, que é o seu corpo, seja preenchida e completada por Cristo, que enche com Ele mesmo todas as coisas em toda parte. À medida que nós temos uma revelação do que está fazendo mal em nós, nós precisamos orar como Davi orou. Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se tem alguma coisa dentro de mim que não Te agrada, alguma coisa que está me conduzindo para o caminho da morte. Ah, Pai, arranca isso de mim. Mesmo que isso me cause dor e sofrimento, arranca. Para que eu seja curado, para que eu seja restaurado, para que eu seja liberto disso, para que eu seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Porque quando ele fala de encher a igreja, irmãos, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. E ele vai falar lá na frente que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é clamar por um novo Pentecostes, para a gente receber o Espírito, porque nós já temos, nós já somos essa habitação. O problema é que nós precisamos ser cheios do Espírito. Um exemplo disso, se você tem carro, hoje a gasolina está absurdo, né? Aí o que acontece? Você vai no posto, aí você não vai encher o tanque, por quê? Porque a gasolina está muito cara. Você precisa pagar o preço para ser cheio. E aí você fala assim, coloca aí 20 conto. Até onde você vai com 20 conto? Aí você vem na igreja só de domingo e fala assim, Senhor, me enche só de 20 conto do Espírito Santo. E você acha que você vai chegar até o próximo encontro, até o próximo domingo, com 20 conto do Espírito Santo? Não vai. Se muito, você consegue chegar até a sua casa, hoje. Você precisa pagar o preço para encher o tanque. Você é o tanque. Você já tem o Espírito, está em você. Mas para encher esse tanque, você precisa buscar mais o Senhor. E quanto mais você buscar do Senhor, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Mas para isso você tem que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? O preço da oração? O preço do tempo? O preço do estudo da palavra de Deus, para que Ele revele a você os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida? O preço de compreender que você já tem tudo o que você precisa. Tudo. Paulo disse aqui, irmãos, no verso 3. Bendito seja o nome de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Você já tem. O problema é que você não usa. Você já tem o Espírito Santo, mas se você não estiver em relação com o Espírito Santo, não funciona. Imagina uma terra
Você tem ali uma terra, e aí você planta uma semente. Se você não regar essa semente, se você não cuidar dela, ela não vai crescer. Ela não vai dar fruto. Muitas vezes somos nós. Nós já temos. Nós temos, irmãos, a semente. A palavra de Deus nós já temos. Mas eu preciso cuidar dessa semente dia após dia. É aquele encontro. Você teve um encontro salvador. Mas agora você precisa ter encontros diários, que são santificações da sua vida, para que isso possa crescer em amor, crescer em comunhão, crescer em graça, crescer em alegria, crescer em justiça, crescer em bondade, crescer em mansidão. E como é que a gente sabe que isso está crescendo? Na relação com outras pessoas. Pastor, como é que eu faço para ser cheio então? Como é que eu faço para encher o tanque? Você precisa esvaziar dessa coisa ruim que tem dentro de você. Essa gasolina adulterada que está dentro de você fazendo mal. Como é que você põe gasolina adulterada? Depende do que você está ouvindo. Se ouve porcaria a semana inteira, enche de gasolina adulterada. Você vê coisas que não agradam ao Senhor a semana inteira, enche de gasolina adulterada. Aí depois você passa num posto bom e põe 20 conto lá de gasolina boa. E você quer que o negócio funcione. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se a maioria do que tem de você são coisas ruins, são coisas que estão te impedindo de ler a palavra, de orar, de ter comunhão com os irmãos, essa infeliz, maligna preguiça que você tem espiritualmente. Não, estou com preguiça de orar, estou com preguiça de ler, estou com preguiça de ir para a igreja. Então vai para o inferno, cara. Você vai para o inferno, não tem jeito. É sério, irmãos, isso. Se você vive uma vida dominado pela preguiça, pelo comodismo, pela apatia, pela frieza espiritual, você é um sério candidato. Não ao céu, mas ao inferno. E como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito? Como é que eu faço para buscar isso? Primeiro você tem que se esvaziar de você mesmo. Vaidade, arrogância, preguiça, orgulho, falta de perdão, falta de disposição de fazer as coisas para o Senhor, porque quando é para você, você não tem essa preguiça toda. Quando é para te satisfazer, você não tem preguiça. Você fica até animadinho às vezes. Por que a gente ora pouco? Porque a gente confia demais na gente. A gente confia demais no nosso coração, a gente confia demais na nossa mente. A gente confia que na hora que a gente orar, eu nunca oro, mas na hora que eu orar, Deus vai responder. Pode ser aquela oração assim, 10 segundos, e Deus vai responder. Ele pode responder? Pode, porque Ele é Deus. Mas Provérbios 3 fala para você não se apoiar no seu próprio entendimento, mas no poder de Deus. E é esse poder que faz com que uma transformação aconteça dentro de cada um de nós. Mente, coração, vida. Uma vez que a mente e o coração são transformadas, elas vão gerar vida em nós e vão transbordar de vida para outras pessoas que necessitam de vida, de cura, de libertação. Porque é muito bonito, às vezes a gente vai na igreja e as pessoas falam assim, não, tem que ser um culto de cura, um culto de libertação. Vai ler a Bíblia. Vai viver uma vida de santidade que você vai poder desfrutar de todas essas coisas. Pastor, eu venho nesta igreja, mas eu não vejo milagres acontecendo. Então você é cego espiritualmente. Porque o fato de você já estar aqui já é um milagre. O fato de você ter acordado hoje é outro milagre. Você ter ido dormir e ter acordado é um milagre. O que você fez quando você estava dormindo? Nada. Deus te sustentou, Deus não permitiu que a sua respiração parasse, e Ele te despertou no dia de hoje.
para você ter uma oportunidade de viver uma vida diferente hoje do que você viveu até então. Quer ver um milagre? Quando alguém realmente reconhece que é pecador diante de Deus, se arrepende e começa a praticar o amor, a paciência, a misericórdia. Graças a Deus eu tenho visto alguns lampejos de vida em nossa igreja. Eu tenho visto alguns irmãos se movimentando para visitar, para orar, para buscar a palavra. Algo ainda muito tímido, mas eu oro para que cresça, para que se fortaleça, para que contamine. Como eu gostaria que a santidade de Deus nos contaminasse, muito mais do que a Covid. Que a pandemia da Covid afetou o mundo inteiro, né? Que a santidade de Deus, que o amor do Cristo, isso possa realmente nos contaminar também. E que a gente não sinta como a Covid, né? Se afastar, não. Quando nós somos contaminados pelo amor e pela santidade de Deus, nós fazemos ao contrário, nós queremos abraçar o outro e não nos afastar. Quero abraçar, apertar, até que aquilo que está em mim entre em você. Aquilo que eu recebi de Cristo transborde de mim e encha você também. E você se sinta tão cheio que você fala, eu preciso fazer isso com alguém também. É o que tem do filme da corrente do bem, né? Você faz o bem para um, como é que eu faço para retribuir? Faz o bem a outra pessoa. Se você teve um encontro com Jesus, leve Jesus para outra pessoa. Mostre Jesus para outra pessoa com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes. Uma vida cristã medíocre é uma vida que ainda não conhece o Deus a quem ela serve. É uma vida que o Paulo está orando aqui, olha, né? Assim como a igreja, eu acho que uma parte da igreja está vivendo bem, a outra parte talvez tivesse algumas dificuldades, porque Paulo ora para isso, para que toda a igreja tenha isso, para que toda a igreja tenha essa sabedoria, esse discernimento espiritual, essa revelação, essa iluminação, esse coração em chamas, para que aí sim, quando a gente vive desse jeito, irmãos, aí sim a gente glorifica a Deus. E tudo que nós fazemos é para o louvor e honra do nome do Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, você tem experimentado Deus na sua vida? Qual é o testemunho que Deus tem de você? Você já compreendeu o seu chamado? De onde Deus te tirou e para onde Deus quer te levar? O que Deus espera de você aqui neste lugar, nessa igreja, ou você aí que está me ouvindo, aonde você estiver, o que Deus espera de nós? Qual é o seu chamado? Para que Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo? Eu tenho absoluta certeza que não foi para ficar sentado num banco de igreja domingo após domingo, simplesmente ouvindo a palavra e não fazer nada de um domingo ao outro. Viver a sua vida buscando os seus interesses. Quando foi a última vez que você ministrou a palavra para alguém com a sua vida ou com palavras mesmo, e você trouxe alguém para o corpo de Cristo? Qual a última pessoa que você trouxe para o corpo de Cristo? Fala para mim, fala, ouve no seu coração, diz aí no seu coração quem foi a última pessoa. Ah, pastor, há uns 20 anos atrás eu trouxe não sei quem. 20 anos? Uma pessoa? E no restante, e esses 20 anos que você estava fazendo? Vivendo a sua vida? Dormindo? Morto? Só pode estar morto, porque o morto não vai trazer ninguém à vida. Somente a vida gera vida. Você tem experimentado de forma prática o poder de Deus na sua vida?
Como assim, pastor? Se você tem colocado em prática o que você tem ouvido aqui, domingo, sexta, terça. Porque se não tem colocado em prática, Mateus 7:21, né? A gente viu alguns domingos atrás. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que pratica. Não dá para viver um cristianismo de teoria, irmãos. Deus nos chama para viver um evangelho de prática, de relação, de amor, de cuidado, de decepção, porque você vai se decepcionar muitas vezes com as pessoas, sim. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, deixa que a dinamite do poder do Espírito Santo exploda esse coração que está endurecido. E que você receba um novo coração em nome de Jesus. Eu te convido a orar comigo nessa hora, colocando diante do Senhor a sua vida, a sua mente, o seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos realmente, Pai, compreender que o conteúdo das nossas orações não estão gerando um relacionamento com o Senhor de intimidade, mas se parece mais com a relação entre um cliente e um gerente de um supermercado. Nós queremos emprego, queremos saúde, queremos casamento, queremos namoro, queremos noivados, queremos viagens, queremos empregos novos e melhores, queremos conhecimentos do mundo. Mas desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos tinha abençoado com tudo que nós precisamos. É como se nós morrêssemos de sede, porque não queremos abrir uma garrafa d'água. Como se morrêssemos de fome, diante de um prato de comida que temos preguiça de comer. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Que em nome de Jesus, a oração do apóstolo Paulo, ela se torne verdade na nossa vida, que possamos, sim, Senhor, como a Tua palavra, como essa oração nos diz, termos, ó Senhor, sabedoria espiritual, discernimento espiritual, revelação da Tua palavra, porque para ser revelada, Senhor, é porque ela está escondida, mas escondida porque nós estamos com os olhos vendados e o coração também vendado. Tira a venda dos nossos olhos que o inimigo colocou. Tira essa venda de religiosidade do nosso coração. E nos ajuda a viver o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, Senhor. Que o nosso coração seja incendiado pela manifestação do Teu Espírito Santo. Que dê nova vida, que incendeie o coração, as emoções da igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Que essa noiva seja incendiada e que o brilho dessa noiva transpõe essas paredes e esse teto, Senhor. Que essa igreja realmente brilhe como luz na escuridão, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos compreender que o poder do Senhor Jesus, manifestado no Espírito Santo, que trouxe a ressurreição, Jesus, vencendo a morte, o inferno, Satanás e esse sistema maligno, esse mesmo poder está operando na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa hora. Que nós não sejamos vencidos por esse sistema maligno, que não sejamos vencidos pelo desejo da nossa carne, que não sejamos vencidos, Senhor, pelas artimanhas de Satanás, mas que caia por terra toda e qualquer artimanha, plano do inimigo em nossas vidas, para que em nós seja manifestado o poder revelador do Espírito Santo, a fim de que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, que Cristo realmente seja o cabeça desta igreja, Senhor, para a manifestação em nossas vidas da glória, do louvor, da honra e da majestade ao nome de Jesus.
É no amor de Deus, é na graça do Cristo amado, nas consolações e na comunhão do Espírito Santo de Deus, que eu oro em favor da igreja do Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui realmente cheios, e não com um quarto de tanque, mas que o Senhor possa ter nos enchido nessa manhã, para que possamos manifestar uma vida que glorifique o nome dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.